a todas e todos. É um grande prazer a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul estar aqui hoje na IMED, realizando o primeiro Fórum Acadêmico ADPERGS, Direitos Humanos e Defensoria Pública. É um prazer imenso poder compartilhar com os estudantes de Direito e de outras áreas, com os operadores também de Direito, temas que são de grande importância e relevância para a Defensoria Pública. Então, de imediato, eu gostaria de chamar aqui para uma abertura informal a doutora Liliane Braga Luz Oliveira, representando o Defensor Público Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de convidar o doutor Felipe, por favor, pode tomar assento. O doutor Felipe Facim Lavarda, representando a Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Quero convidar também o doutor José Augusto Medeiros, representando a Fundação Escola Superior da Defensoria Pública. Quero convidar a doutora Maria Cláudia Felten, coordenadora da pós-graduação em Direito da IMED. Gostaria de convidar também aqui para compor a mesa não, o auditório, o doutor Marciano Couto, também coordenador da graduação em Direito aqui da IMED. O Fórum Acadêmico ADPERGS é um momento que a gente pode trocar experiências com aqueles que estão aprendendo direito, com aqueles que estão estudando, mas é um momento também que nós gostaríamos de mostrar um pouco da nossa atuação, a atuação específica da Defensoria Pública nas suas mais diversas áreas. Nesse primeiro momento, nós optamos em falar sobre violência doméstica. Por que violência doméstica? Porque violência doméstica, primeiro, os números são alarmantes. Nós tivemos do ano de 2017 para o ano de 2018 um aumento de quase 10% de violência doméstica cometida contra as mulheres. Esse é um tema extremamente preocupante e relevante. E por isso que a ADPERGS optou em trazer esse assunto para o debate aqui na Faculdade IMED. E não só por isso. Porque violência doméstica permite nós desmistificarmos a atuação da Defensoria Pública. Como as senhoras e os senhores vão poder perceber, a violência doméstica exige a atuação da Defensoria Pública não apenas na defesa do ofensor, o que muitas vezes, inclusive, nós somos atacados como se nós apenas defendêssemos o acusado no processo penal, o réu. Mas não. A atuação da Defensoria Pública, ela também se faz, e tão presente quanto na defesa do réu, na defesa da vítima. A Defensoria Pública exerce um papel essencial na defesa da vítima de violência também. E é por isso a escolha do tema. Nós mostrarmos que a Defensoria Pública, como promovedora de direitos humanos, atua em ambos os lados. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à atividade jurisdicional do Estado, promovedora de direitos humanos, educadora em direitos, e ela representa o verdadeiro Estado democrático de direito, propiciando àqueles que têm a vulnerabilidade financeira o acesso à justiça, à orientação jurídica, mas também o acesso à justiça naquela vulnerabilidade organizacional, como no caso da violência doméstica, que a gente muitas vezes encontra. Eu gostaria também sempre de trazer a reflexão, e faço essas breves palavras, em dizer que o fato também de a Defensoria Pública defender os dois polos de um processo não significa que a gente esteja, então, deixando de atuar mais para um lado e menos para o outro. Não, nós estamos justamente fortalecendo ambos os lados de atuação e que exigem a defesa e uma atuação combativa por parte dos defensores públicos. Eu já me estendi demais. Não queria ter me estendido tanto, porque esse é um ato informal. Eu desejo boas-vindas a todas e todos. Eu agradeço à FESDEP, que está gravando este primeiro encontro. Esse encontro vai estar depois disponível no site da FESDEP para acesso. Eu agradeço à Defensoria Pública do Estado também, que está junto com a gente na formatação, na realização dessas semanas acadêmicas, está sempre conosco
acompanhando. Eu agradeço à Corregedoria também aqui, que veio acompanhar essa primeira experiência que nós estamos tendo aqui na Faculdade IMED. E, especialmente, eu gostaria de agradecer à IMED por ter disponibilizado esse espaço para que nós pudéssemos hoje conversar com os alunos da faculdade e mostrar um pouco da atuação da Defensoria Pública. Antes de passar a palavra à doutora Maria Cláudia, eu gostaria apenas de dizer que a Defensoria Pública, não por acaso, ela é reconhecida como uma instituição de maior importância dentro das carreiras. Ela é reconhecida justamente como importante pelo seu trabalho de luta, pelo seu trabalho de resistência e que cada vez mais precisa se fortalecer. Obrigada a todas e todos, e de imediato, então, eu passo a palavra à nossa representante da IMED para que nos dê as boas-vindas. Obrigada. Bom, então, em nome da IMED, eu quero agradecer, né, terem escolhido a IMED, né, para estar realizando o fórum acadêmico, né, cujo tema é violência doméstica. Né. É um tema de suma importância, né, principalmente em ser discutido em ambiente acadêmico. Tanto é que ontem nós já tivemos um outro evento aqui sobre violência doméstica. Né. Então, quero dizer que é com imensa alegria, né, que a gente recebe, então, um fórum acadêmico, né, da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, e a IMED está sempre de portas abertas. Tá? Um bom evento, né, e a gente está sempre à disposição de vocês. E também gostaria de que a doutora Liliane, representando a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio Grande do Sul, também desse as boas-vindas. Boa noite a todos. Então, em nome da Defensoria Pública do Estado, é uma grande satisfação estar aqui presente hoje. É muito importante e relevante a Defensoria Pública estar presente nas universidades. Essa aproximação com a academia, o conhecimento da nossa instituição, cada vez mais, é um debate que tem que ser colocado. Convido a todos, que nossas portas estão sempre abertas. O tema é de grande relevância. Eu atualmente atuo como dirigente do Núcleo de Defesa da Mulher, na Defensoria Pública. Nós contamos, então, com um centro de referência de direitos humanos, na Siqueira Campus, onde as mulheres são acolhidas. Temos toda uma rede, então, com psicóloga, assistente social, com essa preocupação com a defesa, então, a proteção desse grupo tão vulnerável na nossa sociedade, e o tema é de extrema relevância que a gente venha debater na academia. Muito obrigada, um bom debate a todos. E, por fim, eu gostaria de chamar, então, o Dr. José Augusto, diretor cultural da Fundação Escola da Defensoria Pública, para dar as boas-vindas. Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à FESDEP, que é quem está apoiando esse evento também, e a palestra vai ser gravada e depois vai ficar disponível para vocês também, para que vocês conheçam o nosso site, conheçam a nossa escola, e depois que vocês terminarem aqui, venham estudar na nossa escola e, quem sabe, também dar corpo à Defensoria Pública, porque ainda tem muita coisa que tem que ser feito por esse país aqui, e a gente conta principalmente com quem está estudando Direito. A gente não esquece nunca que estar numa faculdade de Direito é muito importante, porque aqui na universidade, na faculdade, é que se tem a vanguarda do pensamento na área de humanas, na área do direito, e quanto melhor, mais aprofundado, quanto mais vocês estudarem, mais se dedicarem, com certeza vocês vão fazer o melhor por vocês e pelos outros, que é, no fim e ao cabo, o que a Defensoria faz, ajudar todos. Então, boa palestra, muito obrigado também, pessoal da IMED. Isso aí.
Eu agradeço a todos que comporam aqui o nosso palco. Peço, por favor, que tomem assento aqui na primeira fila, que nós vamos dar início, então, ao nosso primeiro Fórum Acadêmico Adpergs, Direitos Humanos e Defensoria Pública, Violência Doméstica da Vítima ao Ofensor. Então, eu gostaria de convidar a doutora Débora de Oliveira Dias Torres. A doutora Débora, ela é defensora pública, ela está atuando hoje no 2º Juizado da Violência Doméstica no Foro Central de Porto Alegre, que vai ser a nossa mediadora nesta noite, neste fórum. Esse é um ambiente bastante informal, sintam-se à vontade. Se tiverem interesse em fazer algum questionamento no curso das apresentações, não tem maior problema, mas ao final vai ser aberto esse espaço. Então, doutora Débora, bom trabalho, uma boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Então, eu vou convidar diretamente os nossos debatedores da noite e chamar para subir aqui a doutora Elisa Dias de Castro Estuduto. A doutora Elisa é defensora pública desde 2002, com atuação nas comarcas de Cachoeira do Sul, Guaíba e Porto Alegre. Atualmente titular da primeira defensoria especializada no atendimento à mulher. Pode sentar, onde mais para cá? Quer ficar mais de ladinho? Desculpem. Na primeira defensoria especializada no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e integrante do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. Seja bem-vindo, então. Gostaria de também convidar o nosso debatedor, doutor Andrei Regis de Mello, para subir aqui, participar conosco, sentar. O doutor Andrei é defensor público graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de Santo Ângelo, pós-graduado em Criminologia e Direito Penal pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal do Paraná, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria e membro do Conselho Superior da Defensoria Pública. Atualmente atua na primeira vara criminal da comarca de Canoas, no Tribunal do Júri. Seja bem-vindo, então, doutor Andrei. E já começo, então, passando a palavra para a doutora Elisa na defesa da vítima de violência doméstica. Vou sentar. Vou pedir licença para botar minha cadeira um pouquinho mais aqui de lado, para eu poder acompanhar aqui. Boa noite a todos. Foi com muito prazer, né, que eu recebi esse convite da nossa presidente da associação, a doutora Juliana, e hoje estou aqui para tratar, né, e conversar um pouco com vocês sobre a atuação da Defensoria Pública na defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar. O direito da mulher à não violência como um direito humano e tarefa estatal. Inicialmente, sobre essa temática do direito da mulher como um direito humano, eu entendo muito prudente que nós, defensores públicos, quando no nosso dia a dia estamos muito mais acostumados a permanecer exercendo, né, a figura do defensor do réu, entendermos que, como missão da defensoria, temos a defesa, a promoção dos direitos humanos, né, como princípio. E o direito da mulher nada mais é do que um direito humano. E a violação desse direito humano merece um cuidado e uma atenção
de toda a sociedade, né? E aqui, como instituição, como defensoria, mais ainda em razão dos nossos princípios todos de defesa dos grupos vulneráveis. Então, toda mulher, eu vou ler agora para vocês, o artigo 3º da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, né, conhecida como Convenção de Belém. Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto no âmbito público como no privado. É preciso lembrar que essa violação dos direitos humanos, elas são violações às obrigações, né, que os países, na sua soberania, assumiram propósitos de erradicar, de combater, de prevenir esse tipo de violência. Então, são violações que devem ser enfrentadas em todo o contexto da sociedade, especialmente pelo sistema de justiça. Então, nós temos aqui nesse slide da condenação do Brasil na OEA a promulgação da Lei Maria da Penha. O que foi motivador para essa... Ai, falei alto. O que foi motivador para essa condenação? Uma série de não foram observados princípios e propostas e políticas de prevenção e proteção a essa mulher. Então, o Brasil foi condenado, né, com relação ao crime, ao caso Maria da Penha. Foi condenado na OEA em 2001, e isso gerou uma movimentação, um debate público, que acabou, posteriormente, em 2006, na promulgação da Lei Maria da Penha. A responsabilização do Estado brasileiro por negligência, omissão, tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres, a afirmação da necessidade de adoção de medidas jurídicas e políticas públicas e específicas de proteção à mulher, redundaram, então, na elaboração e na promulgação da Lei 11.340. Com essa lei, houve modificação dos paradigmas no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, assistência jurídica integral à vítima e criação da modalidade obrigatória de assistência à vítima. Então, a Lei Maria da Penha incorporou a perspectiva de gênero no tratamento legal dessas desigualdades, né? Sempre com essa ótica preventiva e de integração multidisciplinar no atendimento a essas necessidades e no combate a essa violência. Ali, só vou passar, coloquei que a lei cria os mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Passando. Tá. Aqui é o ponto assim, mais prático que eu gostaria de chegar, né, com relação aos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, que cria essa figura da assistência judiciária do defensor da mulher, né, em que o artigo 27 diz que em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica
e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 dessa lei. Então, ele impôs essa assistência obrigatória de a vítima estar acompanhada de advogado em todos os atos, né? E já ressalvando a previsão do artigo 19, que é a possibilidade de a própria mulher pessoalmente requerer também as medidas protetivas, né? Prescindindo daquela representação por advogado, ou também a possibilidade de o Ministério Público requerer essas medidas. O artigo 28, em consonância, então, ao artigo 27, diz que é garantido a toda a mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços da Defensoria Pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei. E aí vem a parte bem importante, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico, ficou faltando, e humanizado. Saiu da tela ali, o humanizado. Por quê? O que o legislador previu, teve a intenção de assegurar que essa mulher fosse, desde o momento lá da delegacia, em que ela busca o socorro, né, ao Estado, em que ela busca comunicar a violência em que ela vem sofrendo, e aqui a gente faz abre um parênteses para dizer que essa mulher, em 99% dos casos, não é a primeira vez que ela sofreu algum tipo de violência em que ela se encoraja e se empodera, ou por algum motivo, às vezes, que nem são os mais importantes, chega até uma delegacia de polícia, e para isso ela tem que ter um tratamento humanizado, um acolhimento, um tratamento específico para que possa atender as demandas dela. E por isso o legislador garantiu que ela tivesse esse acesso aos serviços da Defensoria Pública, assistência judiciária gratuita, desde lá da fase policial. Entende-se, inclusive, que a ausência desse defensor pode causar irregularidade ou nulidade num processo quando houver prejuízo à situação jurídica da vítima, né? Então, é uma questão que se deve observar sempre na medida do possível. E aqui também abro outro parêntese para falar também da estruturação, né, de como seria esse apoio, essa presença constante do assistente à vítima, em razão da nossa, do nosso pouco material humano, né, na defensoria para isso, né? Infelizmente, essas disposições não são, apesar de estarem lá, de ser uma obrigação legal, nós não temos condições ainda de suprir isso, de estarmos na delegacia e de estarmos em todas as audiências, ainda que nos processos criminais, por falta de recursos mesmo humanos, né? Qual foi a intenção do legislador, então, de colocar essa figura do assistente à mulher como uma garantia, né? Foi a de que a mulher fosse orientada, fosse esclarecido, fosse uma medida conscientizadora dos seus direitos, ela não tivesse dúvidas, né, até acerca do quadro em que ela está inserida, ela pudesse se orientar de qual é a melhor caminho, a via jurídica ou a via extrajudicial, enfim, que ela recebesse todo tipo de amparo jurídico e judiciário nessa questão que é tão delicada e tão íntima, e que com certeza ela teve que trabalhar internamente muito isso para chegar a dar publicidade, porque nós sabemos que as subnotificações
das questões de violência doméstica e familiar, elas são enormes, né? Os dados, os números que nós temos são infinitamente menores do que os dados da realidade. Então, esse defensor, esse advogado, né, público ou privado, ele tem que primar por isso, né, por estar ali no exercício de defendendo o direito humano da mulher. No plano infraconstitucional, então, nós temos a Lei Complementar número 80, do ano de 94, né, da Defensoria, em que diz que são funções da Defensoria promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico e exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais e aí, frisado, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de grupos vulneráveis que mereçam especial atenção do Estado. No plano constitucional, a Juliana aqui já fez, quando apresentou, já colocou a nossa missão institucional, né, a nossa essencialidade, a função jurisdicional do Estado, está lá no artigo 134, né? Então, a previsão dessa defesa dos direitos humanos da mulher. Aqui também eu abro um outro parêntese, em que tratamos, há algumas posições e questionamentos acerca de que mulher poderia ser defendida, né, assistida pelo defensor, pela defensora pública. Se aquele aspecto da hipossuficiência financeira, questões econômicas, seriam balizadores desse atendimento. E não, né, a resposta é não, porque as mulheres em situação de violência doméstica são um grupo vulnerável, que merecem essa especial proteção do Estado. Então, não importa, e aqui também a democratização da violência doméstica é enorme. Eu digo democratização porque ela atinge todas as famílias, todas as classes sociais, né? E essa mulher, quer ela seja uma pessoa humilde, não tenha condições de contratar um advogado, ou ela tem essa condição financeira, mas por ela estar nessa situação de vulnerabilidade organizacional e ter essa garantia constitucional, através também de tratados assinados pelo Brasil, e especialmente agora pela legislação, agora não, né, desde 2006. A Lei Maria da Penha tem 12 anos, mas enfim, nós não tínhamos essa legislação específica e protetiva da mulher, considerando-se, inclusive, que a Lei Maria da Penha é tida como a terceira melhor lei do mundo nos direitos de proteção à mulher, né? Ficando em terceiro lugar, a primeira legislação é a legislação espanhola, que traz também, aborda e garante muitas atuações do Estado na prevenção e na educação, né, nos cursos, a criança vai para a escola e já aprende, já tem no currículo questões de comunicação não violenta, solução de conflitos, o que é a violência doméstica, familiar. Então, isso já está bastante arraigado, né, na Espanha, em função dessa legislação assim que é considerada a melhor do mundo. Depois vem a chilena e depois a Lei Maria da Penha, que realmente é uma legislação bastante asseguradora dos direitos dessa mulher. E se forem implementadas realmente as políticas públicas que devem ser implementadas, as atuações, né, institucionais, todos os atores do sistema de justiça, a sociedade como um todo,
e a gente puder dar efetivação a essas garantias, seria o paraíso, né? Há quem diga, inclusive, que essa atuação no núcleo familiar e de tentativa, né, enfim, e meta de erradicação da violência de gênero, da violência doméstica, poderia ser, poderia não, um instrumento de pacificação social. E se isso não existisse, ou se fosse contornado e prevenido, a nossa sociedade como um todo seria muito mais pacífica e mais organizada e andaria melhor a seus próprios, com seus próprios passos, né? Vamos passar aqui. O que a lei quis dizer, né? Vamos ver aqui. O que a lei quis dizer com assistência integral à vítima, né? Alicerçada, a assistência, desculpa, o atendimento especializado à mulher em situação de violência doméstica. O que é esse atendimento especializado? Né? Essa assistência integral à vítima, ela se alicerça em 3 condutas ou práticas, que, a meu ver, é bastante importante, é fundamental, ela é diferenciadora de qualquer outro tipo de atendimento que nós fazemos na Defensoria Pública. E para isso, para que esses 3 alicerces sejam contemplados, o acolhimento, o atendimento e um encaminhamento personalizado, específico e humanizado, nós necessitamos de capacitação permanente. Então, isso é um movimento, esse é um movimento também que a Defensoria, como sistema integrante do sistema de justiça, né, deve se empenhar em proporcionar aos seus agentes. O que significa acolher, né? Receber e se comprometer em responder às necessidades das mulheres assistidas sem julgamento e de forma humanizada. É esse acolhimento inicial que vai fazer a diferença, né? Nos caminhos, na relação que vai se dar entre o defensor e aquela mulher que está ali numa posição vulnerável, que já passou por uma delegacia de polícia, na maioria das vezes, porque a Defensoria Pública pode ser porta de entrada, sim, né, ao sistema de justiça, mas, na maioria dos casos, essas mulheres procuram inicialmente as DEAs, né, ou a delegacia do seu bairro. E lá, justamente por não termos muita capacitação ou não termos também delegacias especializadas em número suficiente, é que essa mulher muitas vezes é revitimizada, né? E como ela vai ser revitimizada? Sendo mal atendida, sendo mal acolhida, sendo questionada sobre a sua vida privada, fazendo com que ela tenha que expor a sua intimidade ou tendo a sua vida privada e íntima exposta através de perguntas, de questionamentos, que até levam ela a pensar... Elisa? Oi? Eu? Aqui? Aqui? Só para garantir o mesmo tempo aos debatedores, só para avisar pela organização do evento. Acabou o tempo? Não, tem mais 15 minutos. Tá. Tá? Deixa eu ver que lâmina é essa. Slide, não. Tá ótimo. Tá ótimo. Só... Oi. Ai, gente. Então, esse acolhimento, esse atendimento de forma humanizada e empática, né? A gente deixar de lado os nossos julgamentos, o nosso ímpeto de julgamento, escutar a demanda, escutar realmente qual é o desejo daquela mulher, né? O atendimento, né? Acolher, atender com atenção e gentileza, tomar em consideração os fatos trazidos, raciocinar juridicamente sobre o caso, prestar informações, ser instrumento de conscientização dos direitos que ela tem e que, na maioria das vezes e dos casos, ela nem imagina que tenha,
né? E justamente por ela estar inserida nesse ciclo de violência, que ela não tem ferramentas para entender o que está se passando dentro da família. Informações sobre a rede de proteção, informações processuais, orientação jurídica de forma clara, deixando essa mulher segura a respeito dos caminhos que vão ser tomados, quer na via judicial, na via extrajudicial, e dar os encaminhamentos necessários para que ela, já que buscou ajuda, né, buscou a proteção, que o Estado, então, através da sua rede, né, integrada, possa lhe proporcionar. Esses encaminhamentos, no caso onde eu trabalho, que é na primeira Defensoria Especializada de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica, ele se dá nas audiências também a mulher faz uma ocorrência e imediatamente aqui os juizados de violência doméstica, em 10, 15 dias, já marcam uma primeira audiência para ouvir dessa mulher o que ela pretende, se ela recebeu a medida protetiva, se o ofensor está cumprindo, qual é o interesse dela. E, na maioria das vezes, nessa mesma audiência também ela vai ser ouvida de novo se ela quer a demanda, se ela tem interesse no processo criminal ou se ela só quer as medidas protetivas. E a maioria das mulheres, elas querem apenas a medida protetiva. Elas dizem, eu não quero fazer mal a ele, eu não quero prejudicá-lo, eu só quero a minha proteção, eu só quero essa distância. Então, nós temos que dar essa escuta, esse olhar de acolhimento e de saber qual é o desejo dela, sem julgamentos. Para isso, né, esses encaminhamentos que podem ser de ordem assim, jurídica, nós mesmos ingressamos com ações de família, ações mais urgentes de alimentos, de busca e apreensão de crianças, de bens, inclusão do filho, vaga escolar, né, na questão das vagas de educação, para tentar organizar, né, como um todo, tentar que essa mulher tenha, através da defensoria, esse serviço que nem sempre é o judicial, nem sempre é aquela questão ali que ela trouxe, né, da violência que motivou a ocorrência, mas tem um todo, tem um universo ali de problemas que ela enfrenta por conta de toda essa desigualdade de gênero, de toda essa questão sociocultural mesmo, de diminuição, de falta de diminuição da autoestima, da falta de conscientização do que ela pode, o que ela não pode exigir como sujeito de direitos, né? A sua própria cidadania fica afetada em razão dessa violência que ela sofre. E aqui eu tenho nesse aspecto algo muito peculiar, que eu acho que isso é através da atuação mesmo que nós percebemos, e é muito importante que isso seja objeto de capacitação do defensor público, que é perceber, ter ferramentas, e daí nós termos ferramentas e percebermos em que fase do ciclo da violência doméstica essa mulher chega à defensoria e bate a porta da defensoria para ver seus direitos assegurados, né? Porque são 3 fases, né? Vou botar aqui. Atuação dos defensores como instrumento de conscientização dos direitos da mulher para a compreensão e quebra do ciclo de violência, né? A nossa atuação tem que ser muito direcionada e está sempre pautada por essa questão. Como ajudaremos essa mulher a quebrar esse ciclo de violência? Então, identificarmos em que momento desse ciclo, fase 1, né, aumento da tensão, fase 2, ataque violento, e fase 3, lua de mel, em que momento ela chega na defensoria. Porque
o aumento da tensão é aquela situação em que as coisas começam a ficar mais pesadas. As agressões verbais, as humilhações, os controles, eles começam a se exacerbar. Até que chega na fase do ataque violento, que daí a coisa, né, pode-se dizer assim, grosseiramente, descamba, né? Ela perde o controle, né? Ela tem a sua integridade, ela tem a percepção de que ela está sendo realmente atacada e que ela está em risco, em perigo. Geralmente, na fase de aumento de pressão, de tensão, ela não tem ainda essa ideia, né? Ela pensa que, ela imagina até que ela possa contemporizar, ou que talvez as atitudes dela tenham sido provocadoras daquele ímpeto violento, enfim. E a fase da lua de mel, né? Em que o agressor sente-se arrependido e com medo de ser deixado pela vítima, e por isso ele apresenta um comportamento atencioso, ele oferece flores, ele se ajoelha, ele chora, ele diz que isso nunca mais vai acontecer, ele trata ela como uma rainha. E aí, a meu juízo, este é o momento, essa é a fase mais delicada de se atender uma mulher, de acolhê-la com o devido cuidado que nós temos que ter, porque é aqui nessa fase que o defensor tende a perder a paciência, tende a deixar aquela tensão, aquele julgamento íntimo, né, aflorar. Então, nós temos que estar muito conscientes do que representa um ciclo de violência doméstica, porque quando a mulher chega na Defensoria Pública e está nessa fase de lua de mel, a primeira coisa, assim, o primeiro pensamento é de julgar. E nós não podemos julgá-la. Nós não podemos julgá-la, nós temos que acolhê-la e entender que ela está pedindo... 5 minutos. Vai dar. Entendermos que é nessa fase que ela vem dizer, não quero mais medida protetiva nenhuma, não, eu exagerei, eu bebi também, eu tinha dado uma empurrada nele, daí depois teve o nariz quebrado, enfim, qualquer coisa, eu exagerei, não é do meu desejo, eu vou fazer pelos meus filhos, eu pensei, a gente tem 2 filhos, tem 3 filhos, 4 filhos, os filhos pediram, não foi bem assim, ele vai mudar, ela está em lua de mel com aquele ofensor. Então, nós não podemos perder essa paciência e essa atenção e nos policiarmos, né? Estarmos sempre observando em que momento do ciclo de violência essa mulher vai buscar, vai tocar a porta da Defensoria Pública. O defensor, como garantidor da efetivação das medidas de proteção da Lei Maria da Penha em favor da mulher e a natureza híbrida das medidas protetivas. As audiências das medidas de proteção de urgência e a possibilidade de acordos de natureza civil e de família, quando a vítima assim desejar. Comunicações de descumprimento de medida protetiva e a tipificação, né, do crime agora. Descumprir medida protetiva é um crime autônomo agora, o artigo 24A, que criou essa figura, né, do descumprimento essa figura penal, né, do descumprimento da medida de protetiva. Requerimentos de prisão, isso tudo que eu coloquei aqui nessa tela são atuações, são formas de o defensor público, né, aqui eu estou falando como defensora pública, fazer essa assistência integral à vítima, né, porque nem sempre, como eu falei inicialmente, às vezes a nossa posição de defesa no processo criminal fica muito com o viés do réu, do acusado, do autor do fato, né, e essas são formas de efetivamente se dar proteção e cumprimento a essas leis a essa lei protetiva, né, e a vários tratados que o Brasil é signatário. Vamos
passar aqui. O direito da vítima no processo penal e o papel do assistente à vítima. Eu acho que esse é a questão mais assim polêmica, né? Com relação à atuação da defensoria na defesa da vítima nos processos criminais. E eu digo que, na minha opinião, e depois de estar há 2 anos no juizado da violência doméstica, em que, na primeira audiência em que eu sentei do lado da vítima, eu me senti extremamente confortável e pensei assim, esse trabalho aqui é muito fácil, né? Difícil é estar ali do outro lado, né? Que a gente está naquele embate sempre na defesa criminal, e eu estava totalmente errada, né? Depois, conhecendo, assim, me aprofundando e experimentando, sendo empática e dividindo, né, com essas mulheres que chegam à defensoria pública esses dramas, né, e reconhecendo o direito delas como um direito humano, eu vi que realmente, né, esse direito tem que ser assegurado e defendido com unhas e dentes. A vítima no processo penal, ela tem o direito à verdade, à memória, à justiça, à reparação, o direito à não violência, e aqui se entende como o direito à não revitimização, porque muitas vezes numa audiência criminal o que acontece são as perguntas Doutora do juiz. Elisa, 1 minuto. Tá. Para encerrar. Com os direitos, ela é revitimizada. Ela acaba sendo revitimizada, são feitos questionamentos para ela que atacam a sua honra, né? E a desqualificação, e aqui uma proposta assim, aos atores, né? Aos agentes da Defensoria Pública, de que a tese de atacar, a conduta de atacar, de desqualificar a vítima, especialmente nos processos de júri, em que ela não está mais presente, não seja uma tese. Não seja possível se usar desse tipo de argumento em que vai ferir esse direito à memória, enfim, e não vai ser... não vai proporcionar essa cultura de equidade de direitos, né? Essa quebra do ciclo de violência, esse empoderamento tão necessário à sociedade, o empoderamento feminino, né? À sociedade, às famílias, ao núcleo familiar. Então, desqualificar a mulher, atacando a honra, escancarando a sua vida privada, a sua intimidade, não é e não pode ser uma estratégia de defesa. Aqui, então, para finalizar, eu trouxe alguns números, né? Eu teria mais coisas para abordar também, mas de slide, assim, seria isso. A questão da defensoria em que eu atuo, né? Que no ano de 2017 foram 1.396 atendimentos, com 1.682 audiências. E no ano de 2008, nós estamos em 897 atendimentos, e 1.029 audiências. O que eu quero dizer com isso, apesar dos números serem, né, alarmantes? Que a gente tenha consciência que essas notificações, elas não, os processos que chegam até o juizado não atendem e não abarcam a violência doméstica da sociedade, né? O que existe lá na casa, de dentro da pessoa. Esses números é uma parcela mínima, né? Em que já é uma demanda bastante grande, mas ainda é mínimo, porque as comunicações de ocorrência, a via de entrada, que seria a delegacia de polícia, o pedido das medidas protetivas, ela ainda não oferece os recursos para que essa mulher se sinta segura, tranquila, em que ela sabe que ela vai chegar lá e vai receber a proteção de que ela almeja. E também quero destacar que esse número de audiências só eu que faço, né? Porque são 2 juizados, mas
Enquanto estão acontecendo audiências num juizado, no outro também estão acontecendo em muitos dias, né, da semana. Então, essa colidência não me permite estar presente em todas essas audiências. Então, isso demonstra a necessidade de incremento, né, de mais defensores públicos atuantes nessa área de violência doméstica. Gente, eu queria agradecer muito a escuta, e me colocar aberta para qualquer questionamento ao final. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisa. Nós já começamos a receber algumas perguntas aqui diretas, feitas pelo estudante, foram entregue aqui na organização do evento, mas eu vou deixar para o final, para a gente, né, poupar o tempo aqui do Dr. Andrei, e desde já passo a palavra para ele. Inicialmente, boa noite a todos. Agradecimento especial à doutora Juliana pelo convite, né? Ela sabe o quanto eu penso sobre a importância da Defensoria Pública dialogar com a academia, né? Também agradecimento à professora doutora Maria Cláudia. A academia hoje, nesse momento crucial que enfrenta o Brasil, ela deve se posicionar como um oásis de sanidade mental. É o espaço para fazer reflexões mais profundas, quando lá fora não se permite escrever mais que uma ou duas linhas em redes sociais sob pena de ataques de todos os matizes. Então, parabéns também por abrir as portas da IMED à Defensoria Pública. Os colegas da Defensoria Pública, a colega debatedora, a Débora também, estava com saudade de ti. Os acadêmicos têm um desafio muito grande, porque sexta-feira, temperatura agradável lá fora. As papilas degustativas começam a se aglutinar na boca, né? Aciona o cérebro, que começa a pensar num copo de chopp, né? O debatedor aqui está morto, né? E ainda tem que continuar esse desafio com as redes sociais, né? Que hoje são portáteis, né? Mas vamos lá, vamos tentar a gente estabelecer uma conversa aqui sobre a defesa do ofensor, e eu vou levar, obviamente, para um espaço que eu tenho atuado com mais frequência, que é o Tribunal do Júri. Bom, eu começo a nossa conversa aqui com a seguinte fotografia. Eu vou até a cidade de Candelária. Para quem não conhece, ela é denominada como a terra dos dinossauros, aqui no Rio Grande do Sul, na região central, um pouquinho mais adiante que Santa Cruz do Sul. Vou para fazer uma defesa de um feminicídio, defesa de um ofensor acusado da prática de um feminicídio. Me deparo com na seguinte narrativa na ocorrência policial. O senhor de 60 e poucos anos mata por esganadura sua companheira de longa data, e ele sai dali após o cometimento do crime, sai da sua residência e imediatamente se apresenta na porta do presídio. Algumas páginas a seguir no processo, a foto de uma senhora também, cuja fotografia em preto e branco me trazia a lembrança de uma vida muito sofrida, de uma vida muito miserável. Talvez aquela foto realmente estampasse casos outros de violência doméstica, né? Ela estava nua sobre um sofá, né? E eu, dias depois, acabei escrevendo uma coluna para o Jornal das Missões, lá em Santo Ângelo, e abria dizendo a coluna que aquilo ali estampava a naturalização da violência contra a mulher e a naturalização da punição em nossa sociedade. Porque ele mata a mulher e sai dali e se apresenta no presídio para começar a cumprir pena, né? Ou seja, nem precisa devido processo legal, nada disso. Vamos começar imediatamente o cumprimento de pena. Mas para entender um pouco os números a respeito do feminicídio, como é que, pelo menos eu conduzo a defesa do ofensor no Tribunal do Júri, e também em outros processos, inclusive para a gente debater o que disse a colega sobre os limites éticos da defesa, tem que contextualizar. E eu começo contextualizando aqui, dizendo que coisas estranhas acontecem no país. Eu convido aqui os acadêmicos e os colegas aqui presentes, para que a gente se imagine sentado num almoço de domingo, um almoço familiar de domingo, e lá pelas tantas eu digo, vou cantar um funk, mãe. E a letra do funk que eu vou cantar para minha mãe é a seguinte:
Dou para CUT pão com mortadela e para as feministas ração na tigela. As minas de direito são as top mais belas, enquanto as de esquerda têm mais pelo que as cadelas. E o funk segue achincalhando, por exemplo, uma valorosa mulher brasileira chamada Jandira Fegali, médica, né, do estado do Rio de Janeiro, deputada federal pelo PCdoB. E aí eu começo a pensar, né, que essa minha homenagem nesse funk, né, despreza, para começar, todas as barreiras que as mulheres passaram a perseguição durante o período da bruxaria, lá na Idade Média, né? A mulher identificada como transmissora geracional do conhecimento, ela precisa ser custodiada. E aquelas que não aceitam a custódia são taxadas como bruxas. As mulheres vão mais adiante e elas têm que superar a barreira do determinismo biológico. Lombroso vem e diz, não, a mulher é um ser inferior, né? E as mulheres superam, né? Mais adiante as mulheres têm que superar a reificação, a mulher como coisa, né? E as mulheres superam, e as mulheres entram para a política. E eu chego num almoço de domingo e canto para minha mãe um funk achincalhando uma mulher que entrou para a política. Isso não seria tão mais trágico se a gente não entrasse no YouTube e percebesse que esse funk foi cantado por milhares de pessoas nas ruas de Recife, né, dentro de uma campanha política para presidente da República do Brasil. Então nós começamos aqui a contextualizar essa questão da violência praticada contra as mulheres. Eu vou um pouquinho mais além nesse esquema inicial da minha fala. Encarceramento feminino. A colega trouxe aqui, toda a força que a sociedade faz, valorosa força que a sociedade faz na proteção às mulheres. Mas nós esquecemos um lado um pouco obscuro. Quando nós falamos em encarceramento feminino, nós temos os seguintes dados. Em 2005, havia 12 mil mulheres presas, quase 13 mil mulheres presas no Brasil. Em 2016, 42 mil mulheres encarceradas, uma evolução de 327%. O que aconteceu? Que de uma hora para outra, nós resolvemos encarcerar tantas mulheres no Brasil. 2/3 ou mais até acusadas de tráfico de droga. O que aconteceu? Que de uma hora para outra o Brasil resolve encarcerar tanta mulher que nós temos que construir presídio aqui em Guaíba, presídios femininos aqui em Guaíba. Coisas estranhas estão acontecendo no Brasil em relação às mulheres. Quando a mulher, e eu já me deparei com processos de tal natureza, ela cede o seu corpo para introduzir 200, 300 gramas, 500 gramas de droga no seu canal vaginal ou no seu canal anal, aí o senhor sabe o que o Tribunal de Justiça faz em relação à discussão de gênero? Se omite. Não faz a mínima discussão, para saber quais são as pressões psicológicas, o que leva a mulher nesse processo de reificação, de objetivação, que a conduz para a porta de um presídio, sabedora da indigna revista íntima, que vai ser submetida, ou era submetida até bem pouco tempo atrás, e se submete novamente nessa relação de troca, que é uma relação de troca histórica. Ela entrega a sua liberdade, para uma determinada facção, em troca do lucro na mercancia de droga. Isso não é novidade. Tem um antropólogo norte-americano, que é o Gayle Rubin, um caso que os senhores devem ter acompanhado recentemente, tem uma novela da Rede Globo, onde ele traz questões orientais até, mas a mulher, menina, 6, 7 anos, ou logo após o seu nascimento, ela é prometida a uma outra família. E aí da mulher que resolver fazer essa ruptura, dessa promessa, ela realizará uma verdadeira insurreição cultural dentro daquela sociedade. E hoje, se nós pegarmos esse exemplo e tentarmos amoldar para a mercancia ilícita de drogas, nós vamos encontrar algo mais ou menos semelhante. Os senhores já imaginaram a capacidade ou as possibilidades, melhor dizendo, que a mulher tem de dizer não vou ceder o meu corpo para introduzir droga no canal vaginal? Agora, entre no Tribunal de Justiça, coloca ali mulher, tráfico de drogas, vocês vão encontrar talvez um precedente onde faça
um precedente jurisprudencial onde faça esse debate. Vou tomar um gole d'água. Mas nós vamos um pouquinho mais adiante nesse nosso esquema inicial para contextualizar a defesa do ofensor lá no tribunal do júri. Música gaúcha, nosso nobre santiaguense, o doutor Felipe. Né? O doutor Felipe vai lembrar, já tem os cabelos brancos, eu mais do que ele, mas ele está mais tempo no mundo do que eu. Né? Vai recordar que lá por 1984, na coxilha nativista, lá em Cruz Alta, um senhor ali da região central, chamado Davi Menezes, sobe ao palco da coxilha nativista e resolve cantar o seguinte: mulher para mim é como redomão, maneador nas patas, pelego na cara. E o público levanta e aplaude e ovaciona essa canção. Para quem não é chegado no linguajar mais interiorano, redomão, vamos fazer a tradução, uma égua chucra. Né? Maneador nas patas, né? Se usa para domar um cavalo chucro, pelego na cara, também se usa num processo de doma. E ele é ovacionado. Né? Então, na cultura gaúcha nós temos também algumas questões que precisam ser pensadas. Vamos um pouquinho mais além, então, nesse nosso esquema inicial. O que eu tenho dito quando faço a saudação do acusado no tribunal do júri acusado de feminicídio? O senhor não senta sozinho. Aqui no tribunal do júri, o senhor senta comigo, né? O senhor senta com o promotor, o senhor senta com o juiz, né? Senta com os jurados também, os homens que estão ali na condição de julgadores. Né? Porque nesse contexto, o homem que mata a mulher é o mesmo que encarcera, né? É o mesmo que canta um funk desprestigiando uma política brasileira que rompe todas aquelas barreiras para poder se meter no mundo da política, um mundo extremamente machista. Esse é o mesmo homem. Né? Então, ele não está sentado sozinho no banco dos réus. Né? Nós vamos um pouquinho mais adiante, já avançando sobre a proteção penal destinada às mulheres e os resultados que nós temos hoje. Eu sou muito cético na resolução de qualquer problema social pelas mãos do direito penal. Né? Não consigo, eu tenho refletido muito e eu acho que o caminho é outro, né? Mas não passa pela repressão penal. Mas nós temos aqui uma seguinte situação. Primeiro, temos que reconhecer que os números nos apresentam, a história nos apresenta que o feminicídio ele está inserido num caso de grave violação de direitos humanos. Né? E aqui nós temos que reconhecer também que a doutrina de direitos humanos, ela diz que violações de direitos humanos devem receber a proteção penal. Quando a colega trouxe aqui a Convenção de Belém do Pará, está lá escrito no artigo 7º, né, um mandado de criminalização. Tem que punir o agressor da mulher. Né? Isso é preciso reconhecer. O sistema é esse. Ele determina a punição penal do ofensor, do agressor. Também para situar um pouquinho essa questão dentro dessa determinação que recebeu o Brasil para criminalizar o ofensor nos crimes praticados contra mulheres, nós temos o seguinte panorama legislativo e jurisprudencial. 2006, aumento da punição dos casos de lesão corporal. 2012, já temos aqui a Lei 11.340 em andamento, já há um bom tempo. ADI número 4424, Supremo Tribunal Federal diz o quê? Olha, ação penal pública incondicionada nas agressões praticadas contra as mulheres. O Supremo Tribunal Federal também reafirma o que a jurisprudência já vinha pacificando. Olha, os institutos despenalizadores da Lei 9.099 não podem ser aplicados, ou seja, é cadeia, é punição. 2015, mas o legislador, né, nesse processo de encantamento e solução dos problemas sociais pelas mãos do direito penal, ele presenteia as mulheres, né, como mais adiante apresentou os agentes de segurança pública, apresentou as mulheres como uma qualificadora. Né, ou seja, agora nós vamos reduzir os feminicídios, porque agora é crime hediondo. Né, nós vamos dobrar a pena. Antes era de 6 a 20, agora é de 12 a 30 anos. E é uma qualificadora quase que objetiva.
quase que objetiva. Então, já parte de 12 anos. Não vou entrar na discussão se é muito, se é pouco. Talvez seja necessário um outro espaço para debater o que nós conversamos hoje à tarde, né, Guto? O quanto é necessário para reparar a perda de uma vida. Eu não consigo encontrar matematicamente um quantitativo penal, mas o discurso existe lá no tribunal do júri, que tanto é muito pouco e 2 tanto é mais ou menos suficiente. Mas então nós temos nessa caminhada legislativa, uma maior reprimenda penal, um incremento penal em desfavor do agressor. Precisamos analisar os resultados. Afinal, como disse a doutora Elisa, já se passaram 12 anos da terceira melhor legislação. E eu compartilho essa ideia, uma belíssima norma protetiva à mulher. Mas nós temos que avaliar. E não só a norma, temos que avaliar o sistema. E daí nós temos os seguintes resultados. Vamos para 2006, Brasil. 4.030 feminicídios. 2016, 4.645, um crescimento de 15,3%. Vamos para o estado que canta que a mulher é uma égua chucra, ou cantou pelo menos em algum momento. 2006, 162 feminicídios. 2016, 308, um crescimento de 90,1%. Opa, temos problemas. Porque o direito penal não reduziu os feminicídios. Poderia alguém fazer o contraditório? Não, mas talvez evitou que nós tivéssemos mais homicídios. Não, talvez, até aceito. Mas nós não podemos deixar de olhar, especialmente para o Rio Grande do Sul, e ver que o crescimento ele destoa do restante do país, ou da média do país. E aqui nós temos um outro problema. Medidas protetivas em desfavor do agressor, ou que obrigam o agressor, dados do CNJ. Os senhores e as senhoras têm ideia de quantas medidas protetivas o Tribunal de Justiça, os juízes do Estado do Rio Grande do Sul, prolataram em 2017? 38 mil medidas protetivas. 2016 foram mais ou menos 36, 35 mil medidas protetivas. Qual o resultado? Ao menos em relação aos feminicídios, nós tivemos um acréscimo. Nós continuamos matando mulheres no Rio Grande do Sul. Apenas para fazer uma comparação com outro estado, e aqui nós temos que fazer essa reflexão. Nós tivemos 38 mil em 2017 medidas protetivas no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, que é um estado gigantesco, o maior estado em números populacionais do Brasil, nós tivemos 20 mil medidas protetivas, e lá eles reduziram em 35% de 2006 a 2016, em 35% o número de feminicídios. Então, fica no ar, fica uma reflexão, no mínimo a exigência de uma reflexão sistêmica sobre o que está acontecendo. É suficiente o direito penal? Tem que reprimir mais? Tem que ter mais medida protetiva? Mas tem que refletir. Mas os dados nos apresentam que talvez as mãos do direito penal, elas atuaram muito no Rio Grande do Sul, pelo menos em comparação ao estado de São Paulo, e os seus efeitos foram risíveis. Ficaram muito aquém aqueles do estado de São Paulo. Então, essa reflexão ela precisa ser feita em matéria de proteção penal e os resultados que a proteção penal alcança. E aqui eu já vou chegando lá para o plenário do júri ou para a sala de audiência, no dia a dia, na defesa do ofensor, que é o meu trabalho aqui hoje no nosso debate. Primeiro, conversávamos hoje à tarde, né, Guto, que a Defensoria Pública, e não só a Defensoria Pública, aquela história aqui, fazendo um pequeno parênteses, né, direitos humanos para humanos direitos, você tem que terminar. Porque direitos humanos, todos nós temos que ser árduos defensores. Árduos defensores. Mas está escrito lá, a partir da emenda constitucional 80, que a Defensoria Pública, como bem disse a colega, ela tem o dever de promover direitos humanos. Então, nós temos alguns ingredientes, pelo menos no tribunal do júri, quando o caso posto é um caso penal de feminicídio,
que é a exigência de plenitude de defesa. É uma plenitude de defesa exercitada perante um poder soberano. E é um poder soberano, né, que vai receber essa plenitude de defesa, que não é tão plena assim. Porque o artigo 134 da Constituição Federal me determina que eu tenho limites éticos. E eu não posso, talvez nunca tivesse sido possível, mas eu não posso, pelo menos a partir da emenda constitucional 80, talvez trabalhar questões, como disse a colega, achincalhar a vítima, legítima defesa da honra, é algo que está um pouco mais distante, mas ainda acontece, então eu tenho esses limites. Mas apenas para pensar que a questão assim, ela não é tão impossível de acontecer, eu vou fazer um júri numa determinada cidade extremamente machista, eu coloco lá, eu tenho essa possibilidade, dentro das minhas 3 recusas legais dos jurados, de montar um júri apenas com homens. 7 homens julgando. E eu começo lá a partir da prova testemunhal, a partir das informações que o processo me traz, a partir daquilo que o réu produz em sua autodefesa, eu começo a realizar uma destruição moral daquela vítima. E olha, aqueles 3 homens ali que talvez façam parte daquele time dos homens que desconsideram qualquer debate de gênero em nossa sociedade, eles não, é isso mesmo. Essa P, tinha que morrer mesmo. Vamos absolver esse cara, esse é dos nossos. Vamos absolver. Então, pelo menos a minha postura como defensor, ela é muito clara, ao enxergar que existe um limitador ético na condução dessa plena defesa no tribunal do júri. Ela não pode ultrapassar esse limite que é a promoção de direitos humanos. É possível fazer uma defesa forte. Os casos de feminicídio, casos, muitos deles que nos entristecem, que nos chocam, é possível levar a efeito essa plena defesa, que é um direito do acusado, um direito constitucional, uma garantia fundamental do acusado. É possível fazer? Eu acredito que sim. Eu acho que essa defesa do ofensor, ela passa, talvez, um pouco por aquilo que nós debatemos hoje aqui, de contextualizar, de levar informação, de inclusive debater com as juradas, com os jurados. Será que nós não precisamos reconhecer talvez um pouco a nossa co-culpabilidade? Assim, nós, enquanto homens que atuamos nesse palco muito excludente, que é o palco da justiça criminal, nós não temos que pegar um pouquinho daquela pena e colocar no nosso colo? Então, será que realmente tem que ser hediondo, tem que dobrar a pena? Talvez a plena defesa ela possa ser exercitada por intermédio da compreensão, da contextualização, do exame de fenômenos históricos, e é bem verdade, por intermédio de todas as outras teses jurídicas que habitam o tribunal do júri. Mas, pelo menos, com a nossa carta, que completará a semana que vem 30 anos, que nos acompanha, e vem resistindo. Já é a 3ª Constituição Federal em matéria de longevidade. Nós temos que bater palma, porque a gente não sabe o amanhã, nós não sabemos 2019. Eu, particularmente, acho que estamos muito próximos de uma ruptura constitucional, de uma forma ou de outra. Algo que foi construído no momento de singular beleza democrática no Brasil, talvez esteja ameaçado, mas isso também é uma conversa que a gente dá umas pitadas aqui, mas talvez também ela exija um outro espaço para o debate. Mas então nós temos esse limitador constitucional sob o ponto de vista dos direitos humanos. Já me encaminhando aqui para uma conclusão, e
naquela consideração que eu disse que eu não acredito muito no direito penal como solução de qualquer fenômeno social, né? Me parece que a própria lei Maria da Penha, ela nos dá uma provocada e nos abre espaço para buscar outros caminhos. Lá no artigo 30, ela traz a exigência de uma atuação multidisciplinar, de um olhar multidisciplinar, um olhar psicológico, um olhar psiquiátrico, né, em relação ao agressor. Eu não vejo, se não em todos os casos, mas em alguns casos, eu não consigo enxergar hoje no atual panorama jurisprudencial que nós vemos dentro desse processo de criminalização do agressor, um quadro que deve ser levado a efeito como tão somente de desesperança. Olha, um casal que teve em algum momento envolvido naquele grave ciclo de violência doméstica, que ele não possa retomar em algum momento, né? Que talvez com uma cicatriz muito feia, doravante, mas que não possa retomar. E aí vem o direito penal, que às vezes ele atua como um empecilho. Está lá o casal, anos depois, retomando a sua vida, agora com respeito, para trazer um caso mais concreto. Daqui a pouco o homem é afastado da dependência química de álcool, né? E ele, quando vê, estoura no colo dele a punição penal, a exigência de cumprimento daquela punição penal, porque a substituição da pena não pode. Os colegas me corrigem, estou um pouco afastado do juizado, mas o 44 não tem, o Código Penal não tem incidência, não pode substituir. Talvez aplica lá o 77, que é a suspensão da pena, o sursi penal, mas são 2 anos, daí tem uma punição de 3 meses, e são 2 anos ligados à justiça criminal, e o quadro fático daquele casal já é outro, né? Então são considerações que eu faço aqui para a gente talvez inaugurar uma reflexão. Me coloco à disposição para algum questionamento, para a gente prosseguir o debate com a doutora Elisa, mas a gente não pode olhar para aquela fotografia do quadro lá de Candelária, olhar uma mulher nua de 60 e poucos anos, atirada sobre um sofá, né, nos trazendo toda uma vida sofrida de violência doméstica, olhar aquilo como natural. Nós precisamos refletir, nós precisamos ter um olhar antropológico, e precisamos também não achar natural a apresentação daquele homem no presídio, né, então, minutos após o cometimento do crime, como se a punição penal fosse a saída mais fácil para a resolução dos nossos problemas sociais, que são extremamente complexos. Obrigado por hora pela atenção. Alô? Sim. Bom, então passamos então às perguntas. Não sei se alguém mandou mais perguntas para a nossa organização, mas pode também perguntar, formular perguntas aqui diretamente da plateia. Pois não? Como é teu nome? Samanta. Teoricamente, sim. Eu posso, por questões de foro íntimo, né, levar ao conhecimento da corregedoria uma questão de suspeição. Nunca me aconteceu. Eu, particularmente, na minha vida dentro do tribunal do júri, nós conversávamos hoje à tarde sobre isso, né? E esse é um papel da defesa, para além do tecnicismo jurídico. Por mais abjeto que seja o caso penal, né, eu me educo, né, dia após dia, para enxergar o lado humano. Em algum momento daquelas folhas do processo, por mais grave que o caso seja, eu tento enxergar um lado humano para levar aos julgadores no tribunal do júri. Vou formular perguntas que já tinham sido enviadas para nós durante a exposição da doutora Elisa, mas ambos podem responder. Qual seria o percentual de desistência do andamento do processo?
E, na sequência, se a ação é incondicionada, pública, ou depende da representação para dar andamento, ou seja, condicionada. Seriam perguntas mais técnicas de processo penal? Com relação à possibilidade de Desistência? de desistência, possibilidade não, aos números de resistência, de desistência, eu não saberia dizer exatamente, mas são naquelas situações em que é possível isso, né? Porque a ação, as duas perguntas se correlacionam. A ação é pública incondicionada quando se trata de lesões corporais, por exemplo. Mas a maioria dos crimes no âmbito ali do juizado da violência doméstica, como ameaça, importunação, alguns delitos de menor potencial ofensivo, que não se aplica à Lei 9.099, mas no ambiente da violência doméstica, elas precisam, sim, da representação, ficando afastado essa questão da lesão corporal, né? Que a lesão corporal, então, é pública e incondicionada no âmbito da Lei Maria da Penha. Mas a possibilidade de desistência da ação, tu estaria falando somente na fase da medida protetiva. Sim, é que depois de oferecida a denúncia, antes do oferecimento da depois de denúncia. oferecida a denúncia, a Sim. vítima, enfim, Sim. tem que... Eu geralmente oriento assim as mulheres que chegam assim, geralmente é porque retomaram a relação, não querem prejudicar, dependem economicamente daquele marido, ele é o provedor, elas não querem, se sentem culpadas até por terem noticiado um fato e por o companheiro, o irmão, o pai, o filho, enfim, tá exposto a uma condenação criminal. Eu tento explicar que essa não é mais o seu papel, né? Agora é o Estado metendo a colher, né? Então que ela tente, isso aí também é possível apenas, eu acho que com uma intervenção como o colega colocou, de uma atuação assim multidisciplinar, né, para ela entender assim algumas questões psicossociais e como é que ela está inserida naquilo ali, de que não é com ela mais, né? Existe essa lei, existe essa proteção e ela tem que procurar ficar o mais afastada possível, porque o direito dela não é o de uma sentença penal condenatória, né? Eu vou abrir um parênteses aqui também para responder essa pergunta, que, somado ao que tu já disseste, uma vez, né, feita a representação, a titularidade da ação passa para o Ministério Público, né? A ação ela passa a ser pública também. Então, uma vez oferecida a denúncia, a ação é pública e o promotor de justiça, a capacidade de retirar abre aspas, a queixa, como popularmente se fala, que não é queixa, é denúncia, não fica mais nas mãos da vítima. Então, essa possibilidade passaria ou não para o promotor de justiça, que não pode haver, por parte do promotor de justiça, do Ministério Público, após feita a denúncia, de desistência da ação penal. O que na prática eu atuo, né, eu sou defensora pública com atribuições na primeira Defensoria Especializada Criminal do Fórum Central, com a atribuição no segundo Juizado da Violência Doméstica. Na prática, o que acontece? Tem encontro a doutora Elisa lá, que atua na proteção da vítima na medida protetiva. Eu realizo as instruções, as audiências de instrução criminal após, então, o ajuizamento da ação na defesa do ofensor, né, do agressor, do homem, né, como a gente fala. O que acontece? Durante a instrução, a vítima vem. Muitas vezes, ela já está reconciliada com o homem, com o namorado, com o marido. Às vezes, inclusive, durante aquele tramitar da ação penal, ela se casou, realizaram realmente o casamento, ou está grávida. Muitas vezes não é marido e mulher, não se trata de relação assim afetiva, e sim
pai, filha, né, irmãos, sempre essa questão do gênero, mas violência doméstica né, mais lato sensu, assim, abarcando mais das relações familiares. Então, o que acontece? A vítima está ali, né, sem saída, porque agora ela tem uma ação penal contra uma pessoa que ela ama, né, que existe uma relação de afeto entre as partes da ação penal e que se torna muito delicado. Eu costumo conversar com a minha juíza, com a minha promotora, como a gente fala assim, né, informalmente, que trata-se de uma vara de família criminal. É uma extensão da vara de família. São problemas de família que têm uma consequência criminal, um problema criminal que a gente está ali para resolver, né, perante o Poder Judiciário, enfim. Respondendo, então, na prática, né, em questões de concurso, em questões de prova, na seara acadêmica, não há desistência da ação. Mas, na prática, ela acontece e ela se disfarça da seguinte maneira: a vítima não fala, a vítima não dá o seu depoimento conforme aconteceu. Ou ela fica em silêncio, ela não é obrigada a falar, né, no seu depoimento, ela é perguntada, ela pode dizer que não foi bem assim, ou então ela diz que foi ela que começou. E aí já começa a vir uma excludente, né, que então o homem teria agido em legítima defesa, e somente num caso de lesão, assim, eu segurei ela ficou com lesão nos punhos, no braço, coisas do gênero. O processo acaba, né, através da sensibilidade dos juízes, dos promotores e dos defensores atuantes, acaba tendo uma desistência, né, de uma outra forma. Mas o homem acaba vai para a sentença, é feita uma sentença de absolvição, é julgado. Acaba sendo absolvido? Sim. Então, por outras vias, essa desistência acontece dessa maneira, após o oferecimento de denúncia com o tramitar da ação penal. Posso complementar? Claro. Eu vou falar de um modo mais grosso que acontece, né? Vou usar a expressão do Saulo de Carvalho. O Saulo de Carvalho diz fala da arrogância do mundo jurídico, né? Nós, juristas, achamos que temos a solução para tudo. Aí o Supremo Tribunal Federal, né, criou o seguinte problema: se cai a panela culposamente na cabeça da mulher, é ação penal pública incondicionada, teoricamente. Teoricamente, é ação penal pública incondicionada. Aí se depara todo mundo em sala de audiência, e agora? E eu estou falando aqui não como de forma jocosa, uma lesão corporal culposa mesmo. Se pegar, aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, é ação pública incondicional. Porque diz que não se aplica a 9.099 e quem tornou a lesão corporal culposa a ação penal pública condicionada à representação foi a 9.099. É isso, né, Juliana? Me ajudem aqui, né? Não estou falando bobagem. Mas aí, então, a arrogância do mundo jurídico diz: não, nós temos a solução para tudo. E daí entra em sala de audiência o amor, o afeto, e daí, agora o que a gente faz, né? Nós, os seres supremos do mundo do direito, o que nós vamos fazer? Faz uma chicana jurídica, hein? A mulher não fala, está lá, tem no Código de Processo Penal 200 alguma coisa, que a mulher não precisa falar, né? Então vamos fazer uma chicana jurídica aqui, né? Não fala, não tem prova e absolve, né? E aí a gente vive no mundo de faz de conta para resolver problemas que ultrapassam os limites do direito penal. Perdão pela sinceridade. Mas aproveitando, só para complementar em termos de dados, ali no meu juizado eu já fiz as contas. Aqui não diz o nome da pessoa que fez a pergunta, né? Espero que esteja respondido, mas é 50%. 50% dos processos que eu faço resposta à acusação, né, que é a peça jurídica bem no início do processo criminal, eu não faço memoriais, né? Então, se eu fiz 100 respostas às acusações no mês, eu vou fazer 50 memoriais, que seria a última peça do processo. Então, pelos meus cálculos, acaba tendo assim, 50% dessa desistência, como eu expliquei, dessa desistência, entre aspas, em audiência, dessa chicana, como o colega falou, acaba acontecendo em 50% das ações, que entram, não saem, digamos assim. Sim, pois não? Alguém tinha levantado o dedo? Sim. Seu nome, por gentileza. Nelson.
Bom, o caminho é longo. Hoje à tarde, a gente conversava sobre direito penal hoje à tarde, e eu dizia para os colegas que nós temos uma boa notícia, né? Em matéria de direito penal, de sistema penitenciário, nós estamos muito próximos do fim do mundo. É uma boa notícia, porque depois do fim do mundo começa tudo de novo. Então, e eu recordo do Darcy Ribeiro, que quando volta do exílio, uma frase emblemática dele, que ele diz o seguinte: se nós não construirmos escolas, um dia vai faltar grana para construir presídio. Então, é um momento muito delicado que a sociedade vive. É um momento que o senhor vai recordar. O senhor deve acompanhar a política há um bom tempo. O senhor vai recordar que, talvez, década de 90, a segurança pública não habitava os palanques eleitorais. Hoje, talvez, ela seja o principal produto do discurso, dos enunciados políticos que são levados aos palanques eleitorais. Hoje, o político que se coloca à disposição para concorrer a algum cargo público, se ele não prometer uma solução penal, ele está fadado ao fracasso. O fracasso político é não receber voto. Porque esse momento delicado que nós vivemos, ele exige a resposta penal. Então, e aí já respondendo a pergunta do senhor, é um longo caminho. É um caminho... não sei se eu disse antes, mas se não disse antes, eu disse à tarde, que a frase bandido bom é bandido morto, em 2 segundos ela é dita. Mas para dizer que bandido bom talvez não seja o bandido morto, tu precisa de 30 minutos, 40, precisa de uma leitura mais aprofundada de alguns conceitos sociológicos, precisa sair um pouco do senso comum. E para sair desse senso comum, para permitir essa nossa conversa aqui, que o senhor estabeleceu comigo, é a educação. Para que os nossos meninos, os nossos piás, parem de matar as nossas prendas no Rio Grande do Sul, é a educação. Para que a gente consiga colocar um freio nesse processo de reificação da mulher. Afinal, em algum momento, nós cantamos a mulher como o redomão. E houve aplauso. Não sei se respondi, mas o caminho é longo, não tem outro. Sim. Defensoria Pública, alguns colegas já estão realizando, acho que as colegas que trabalham no âmbito da violência doméstica têm levado a efeito a educação em direitos. Também é algo, acho que a gente também tem que fazer um pouco de autocrítica, algo que é novo também para nós, essa educação em direitos, de ir até escolas, querendo ou não, eu me vejo, pelo menos, que trabalho no sistema de justiça criminal, dentro de um maremoto. Então, às vezes, a tua estrutura não consegue realmente atender, mas também não é um trabalho que a gente tem que atomizar na Defensoria Pública, é um trabalho que precisa de uma rede, e eu acho que essa rede aí, ela tem outros protagonistas que não os atores do sistema de justiça, tem outros atores que são muito mais importantes, por exemplo, o magistério. Eu queria fazer uma colocação sobre o feminicídio, que o feminicídio, ele, em 100% dos casos, ele é precedido de um outro crime menor, O homem não acorda um dia e mata a mulher. Então, tendo essa visão, sociocultural também, e do machismo arraigado nos nossos costumes, nós podemos entender da responsabilidade do Estado como coautor desse feminicídio. Porque se ele é precedido por outros crimes, e não houve uma política, uma atuação precisa, eficaz, para prevenir esse tipo de fato, o Estado é corresponsável.
Dá para entender dessa maneira, né? Por isso a figura também do assistente à vítima é importante também, porque o Estado tem que ser chamada a responsabilidade do Estado por essa omissão. E agora fazendo novamente, se o feminicídio é precedido de outros delitos, ele poderia sim ser evitado, né? E só fazendo também um paralelo com o que foi falado aqui sobre músicas machistas, algumas, né, nossas tradicionalistas e tal. No final de semana passado, eu estava pesquisando assim sobre músicas com conteúdo machista e misógino, e apareceu lá uma música em que foi cantada por Tia Garotos, Grupo Tradição, enfim, Ajoelhe e Chora, né? Vocês devem conhecer essa música. Ajoelhe e chora, quanto mais eu passo o laço, mais ela me adora. O remédio está funcionando muito bem, agora ela lava, passa, faz isso, faz aquilo. Eu coloquei a música assim num tom assim de deboche, né? Assim, pensando assim, meu Deus do céu, e a minha filha, né? Eu tenho um casal, tenho um menino de 7 anos e uma menina de 10, a minha filha tapou os ouvidos, começou assim a fazer uma expressão, sabe, de dor, desliga essa música, para com isso. Aquilo afetou ela de uma maneira, ela não acreditou naquilo que ela estava escutando, sabe? E eu achei importante isso, que as crianças, enfim, recebam esse tipo de informação como chocante, não cresçam acostumadas a isso como nós crescemos. Nós crescemos realmente acostumados e dentro de uma cultura machista, né, que está aí e que hoje em dia se dizer que se defende os direitos das mulheres, que se é feminista ainda tem preconceito em cima disso, né? É uma luta pela não discriminação, ela ainda é taxada de a mulher, a louca, né? Enfim, a exagerada. A gente cresceu tendo essa educação voltada, porque a menina cruza as pernas, isso aí não é atitude de menina, subir em árvore, coisas assim do gênero, né? Estereótipos. Então é isso que acho que todos nós aqui concordamos que é a educação, né? É lá no núcleo familiar, é lá no colégio, é lá na escola, que isso vai poder reverberar, essa nova cultura de equidade, que todos nós possamos rechaçar, né? Esse machismo, essa postura de superioridade, essa cultura de superioridade masculina, né? Enaltecendo o gênero feminino, né? E eu acho que as crianças, elas estão já percebendo isso. Eu senti muito isso quando a minha filha tapou os ouvidos e ficou ofendidíssima com aquilo, né? Ainda tinha uma foto assim, era no YouTube, tinha uma foto de uma mulher com o joelho todo esfolado, assim, sangrando, né? Que era o Ajoelhe e Chora. Vamos ouvir então, pode falar, qual é seu nome? Professora Maria Ângela. Morocha não. Quiseram desses cueras criado pelas barrancas, maluseador de potranca sem freio no linguajar. Não aprendeu que o gaúcho não faz da prenda um capacho e que os deveres de um macho é proteger e amar. Aí, Leonardo. Mas obrigado pela lembrança. Se eu puxar meu papelzinho, meu manuscrito aqui, estava anotado. Conclusão, Leonardo. Exatamente. E foi a conclusão também que, graças a Deus, no meu núcleo familiar ali, o meu marido falou para minha filha, deu esse exemplo. Mas depois veio o Leonardo para redimir o nosso gênero, os homens, com um Morocha não, né? E isso aí.
Mais uma pergunta ali. Tiago. Como é teu nome? Zaira. Primeiro, a gente não tem todas as respostas. O fenômeno que envolve violência praticada contra a mulher, que envolve o nosso cotidiano muito violento, nós não temos todas as respostas. É uma área que eu me dedico um pouquinho mais a estudar, acho que é a área que os colegas encaminharam a pergunta, que é essa questão do bandido bom, do bandido morto. Nós estamos dentro de um ciclo perverso, porque nós temos um problema. Nós temos, hoje, vamos pegar o caso de Porto Alegre, temos jovens extremamente violentos, que em algum momento nós, enquanto sociedade, os perdemos. Eu costumo de exemplificar com o seguinte sentido, hoje, talvez a minha vida, e eu venho de periferia, talvez esse sistema excludente aqui que a gente continua vivendo em sociedade, cada vez mais, a gente queira ou não, talvez para o futuro das minhas filhas fosse bom continuar esse futuro excludente, que a menina da Restinga